Marcos Paulo, eu queria a princípio que você falasse um pouco sobre a sua história, sobre o seu processo de conversão. Eu já conheço sua história nós conseguimos aprender, entender e ver, né? Você é uma pessoa real, você não é uma ideia, não é uma filosofia, mas uma pessoa que teve um processo de conversão e hoje estuda e dedica a sua vida para que outras pessoas também se convertam. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua vida para nós, fique muito bem à vontade, é um prazer te receber aqui. Bom, a minha história, vamos dizer assim, a minha família, ela é uma família que ela sempre foi católica. A minha família, por exemplo, eu tenho uma tia que ela é freira há mais de 30 anos na administração, tive um primo que foi padre, mas não o conheci. Mas nós fomos educados na Igreja Católica, somos todos católicos. E desde cedo eu começo a ter essa prática religiosa constante, na missa domingo, na catequese, tudo isso foi nos ensinado. Eu sou o mais velho de 3 irmãos, tenho mais 2 irmãs, e durante este processo eu era muito apegado à minha bisavó, e quando ela morreu eu tive um desgosto muito grande, assim, e acontece que a minha prática religiosa ela não era muito consciente, né? Eu fazia tudo aquilo, mas porque fui ensinado, porque fui indicado pela minha família, porque fui educado nessa fé mesmo. Mas não era uma coisa que era consciente, não era um desejo manifestado no meu coração. Então, quando a minha bisavó morreu, aquilo gerou para mim uma revolta muito grande. Eu não soube lidar com aquela perda e foi uma abertura para as coisas do mundo, né? Eu me lembro muito bem que aquela revolta, depois daquela revolta, eu tive a minha primeira relação sexual com uma mulher, e com o passar do tempo esse foi se tornando uma prática constante para mim. Essa vida de noite, eu tinha mais ou menos uns 14 anos nessa época, mas o meu grupo de amigos, eles sempre foram mais velhos, né? Porque meu pai sempre me ensinou isso, andar com pessoas mais maduras, e eu sempre tive interessado por andar com pessoas que sabiam mais, para poder aprender com elas, e também tive que aprender muito cedo a ser homem, já trabalhava nesse tempo, já trabalhava meu primeiro emprego foi num bar, atendendo. Então ali o mundo se abriu assim e eu comecei esse processo, né? Com aquelas pessoas que se tornaram amigos, podemos dizer assim, eu fui conhecendo as coisas do mundo, a bebida, a droga, a noitada de modo geral. Então, desde os meus 14 anos eu fui trilhando este caminho, né? E isso era uma prática muito constante, e eu chegava em casa muitas vezes assim de madrugada, né? De moto, né? Aqui temos o Armando, que é um dos nossos companheiros, que também foi um companheiro desse tempo, né? Não posso contar muito porque a Estela vai brigar, né? Mas foi um desses companheiros desse tempo, né? Então, muitas vezes eu chegava em casa de madrugada, bêbado, assim, de moto, e por vezes eu encontrava ali minha avó rezando, até minha mãe mesmo, né? Mas esse processo foi um processo que eu vivi muitos anos assim, até mais ou menos os meus 17 anos. Então, nesse período de 14 aos 17 anos, eu vivi muitas coisas que... Eu me lembro uma vez que, no Enquanto Nascer Jovem, o Vinícius vai lembrar, né? Eu fui convidado a dar o testemunho, né, como aqui, e chegou no final do testemunho, uma pessoa de mais de 30 anos falou para mim: cara, você conseguiu viver em 3 anos aquilo que eu não vivi a minha vida toda. De tantas coisas e situações que me rodeavam, né? Eu tive alguns amigos que foram assassinados, outros que foram presos. Nesse mesmo ciclo de amizade, né, eu me envolvia muito com... Não vendia droga, mas estava sempre ali com as pessoas que vendiam, né? Eu tive também familiares que perdi, né, por conta dessa vivência, né? Mas em todo esse processo, muitas das vezes eu chegava em casa, mesmo depois de ter bebido, de ter tido uma relação sexual, depois de ter experimentado alguma droga. Eu nunca fui usuário de droga, porque sempre me incomodou a questão do cheiro, a questão da postura, e minha maior fraqueza sempre foi a questão das mulheres, né, a castidade, né? Então, isso me impedia também de eu usar muitas vezes a droga, né? Experimentei em algumas festas, algumas ocasiões, mas a minha principal fraqueza e meu principal pecado foi essa questão das mulheres, da noite, viver na noite.
Então, muitas vezes eu chegava e tinha vivido alguma situação, às vezes decepcionado alguém que prometia alguma coisa, né, para conquistar, né? E muitas vezes eu chegava na minha casa, ia deitar e me sentia muito incomodado, com um peso mesmo na consciência, e não conseguia dormir. E aquilo muitas vezes foi incomodando, me incomodando, e ao longo do tempo esse incômodo foi crescendo. Mas eu não percebia que isso era um convite de Deus e ia me afundando cada vez mais. Mas eu me lembro que eu fui convidado para o SETA, né? Eu e o Armando, nós fomos convidados para o SETA. E SETA é um encontro, para quem não sabe, aqui da nossa região, né? Um encontro da renovação carismática, da comunidade Trindade Santa, em que é um encontro de conversão, né? Seguindo a trilha do amor. Então fui convidado para este encontro, mas não fui querendo estar, né? Na verdade a gente tinha marcado para ir numa festa que chamava, é uma rave, né? Na nossa época isso era muito comum, mas deu tudo errado naquele dia e a gente acabou indo para este encontro. Mas acontece que eu fui para o encontro não para participar do encontro, fui para o encontro para encontrar com uma pessoa lá, com uma menina que eu tinha conhecido, e a gente ia sair dali e ia sair juntos, né? Mas acontece que eu cheguei lá e ouvindo a história de vida do Tony Allison, ele estava dando testemunho, eu passei o tempo todo ali não prestando atenção, até veio um amigo nosso que fazia parte do grupo, falou para mim assim, cara, presta atenção. Eu falei com ele, olha, preocupa com outras pessoas, porque eu era bem direto assim, né? Eu preocupo com outras pessoas que o meu caminho já está trilhado. Não precisa me chamar minha atenção não, se preocupa com outros, tem muita gente aí querendo, não se preocupa comigo. Mas acontece que aquele processo dele, né, ele contando da história da família dele, que foi muito complexa, a mãe, me parece, não lembro de muitos detalhes, mas parece que tinha alguma coisa com a mãe, e ele foi criado num bar, prostituição, droga, e eu me identifiquei um pouco com aquela história, e aquilo saltou a minha atenção, assim. Foi aí que houve uma virada de chave, assim, eu me senti tocado por Deus de alguma maneira. Era como se eu voltasse à minha consciência, olhasse para ela e visse que, a partir daquele momento que eu me decepcionei com a morte da minha avó, eu olhando para o momento que eu estava, eu via que a decepção seria muito maior para ela se ela estivesse viva. Então aquilo serviu para mim como um exame de consciência e um convite de Deus para que começasse uma caminhada, mas eu não tinha dimensão daquilo. Naquele mesmo momento ali comecei a rezar, a orar, não encontrei com a menina que eu tinha marcado, e continuei ali até de madrugada, né, que tinha uma programação. No outro dia continuei ali, e na adoração aquilo tudo se confirmou, né, quando eu ia fazendo o passeio do Santíssimo, eu me lembro bem, porque foi passando um filme assim, tudo que eu tinha feito de errado, tudo que não estava de acordo com aquilo que era o que Deus tinha preparado para mim, com aquilo que era a minha educação católica. Mas ali eu fui tomando consciência que eu precisava viver uma experiência e precisava viver a vida religiosa, a vida na igreja de uma maneira diferente, porque em momento nenhum eu me sentia tocado como eu me senti tocado naquele dia. Em toda a minha experiência de igreja, aqueles anos de coroinha, de catequese, de estar ali na Santa Missa, eu nunca tinha me sentido tocado como fui naquele momento. E aquilo ali foi para mim uma virada de chave. Eu tomei consciência de que algo estava sendo preparado para mim. Não tinha nem dimensão do que era, né? Para que as pessoas possam entender também. E não saí dali e fui para o seminário, né? Passou muitos anos depois desse processo, né? Pelo menos uns 4 ou 5 anos. Eu me embolo um pouco nas datas, então talvez eu erre um pouco nas datas. E aí comecei um processo, né? Eu fui convidado a fazer a formação do Nascer Jovem para servos. E para mim ali eu encontrei uma família que me apoiou, que me ajudou nesse processo todo. O Vinícius acompanhou esse processo desde o início, né? E para mim é uma gratidão muito grande que eu tenho para estar aqui hoje, porque o Vinícius foi uma das grandes pessoas responsáveis por esse processo de conversão. Me atendeu muitas vezes, me ouviu muitas vezes, chorou comigo quando caí, me levantou, esteve comigo mesmo como um irmão. Então, esse processo de entrar no Nascer Jovem e dessa mudança de vida, ele não foi a partir desse SETA, né? Tudo começou ali. A partir do SETA eu tomei a decisão de não mais usar droga, não mais sair para passar vergonha bebendo. Não parei de beber, né, naquele momento ali. Mas a maior dificuldade foi em relação às mulheres, né? Em ter uma castidade desregrada.
mas foi uma coisa que a partir daquele início, daquela formação, as coisas foram melhorando devagarzinho, né? Tudo acontece com o primeiro impulso, mas aquele processo de conversão ele foi continuado, ele foi sendo vivido e é vivido até hoje, né? Não sou nenhum convertido, não sou nenhum santo, quisera eu um dia ser, Quase. mas não, pai, ainda está longe. Mas aí começou um processo, então entrei na Nossa Jovem, depois fui para o Ministério de Pregação e aí começou um processo. Também tive uma namorada nesse tempo que namorei durante 1 ano, mas de alguma maneira eu me sentia ainda incomodado com alguma coisa. Algo ainda não estava completo. É engraçado porque lá atrás eu sentia um vazio muito grande e não conseguia dormir. Depois fui caminhando, o vazio voltou, mas não daquela maneira. Mas houve um vazio que depois que eu terminei esse relacionamento eu falei, não, eu preciso perceber o que está acontecendo comigo. Isso já tinha talvez uns 2 ou 3 anos daquele momento, da conversão inicial naquele seta, né? Mas aí eu fui me sentindo incomodado e falei, não, eu vou viver este tempo sozinho, só para mim, não vou me envolver com ninguém. E foi aí que eu comecei um processo de discernimento. E nesse processo de discernimento eu via que Deus me chamava para ser celibatário. E aí as coisas se resolveram mais uma vez. Só que com o passar do tempo, né, eu fui me envolvendo com a pregação cada dia mais, já trabalhava, já tinha minha moto, já tinha minha vida um pouco feita. Então eu fui percebendo que de novo aquilo voltava, né? Eu me senti incomodado por alguma coisa. Eu lembro que eu falei para o Vinícius, eu acho que eu tenho que ser monge, né? Aí o Vinícius falou, não, que isso, calma, vamos conversar, vamos perceber aonde que Deus está te chamando, para que você possa perceber qual que é o caminho de Deus para você. E realmente, eu conheço os monges, estudo com eles, tive a oportunidade de conhecer outros mosteiros e realmente não tem nada que se enquadre na minha vida com a vida monástica, porque sou uma pessoa muito ativa, eu gosto de contato com as pessoas, não é o meu chamado, né? Mas aí, percebendo esse chamado, nós tínhamos um grupo que nós rezávamos aqui no Vinícius, eu, o João e o Caio, né? Então, nós fomos chamados pelo Bruno, que é o Padre Bruno, ele é padre paulotino hoje, trabalha em Niterói, também veio desse mesmo grupo de oração, que é o Nascer Jovem. Então, o Padre Bruno chamou a gente para conhecer o Seminário Paulotino. Eu tinha uma experiência na paróquia palotina, mas nunca tinha me encantado com nada, nunca tinha... Então, eu só fui de curioso, né? Vou lá para ver. Foi eu e mais 4. Acontece que dos 4 que foi, só eu fiquei, porque me senti tocado por aquilo ali, né? E não foi tanto para mim, assim, uma questão de... cheguei lá, alguma coisa, sonhei com alguma coisa, um anjo apareceu, me falou que o meu caminho era aqui. Não, foi de uma maneira muito simples. Eu cheguei no seminário, eu me senti como se eu estivesse na minha casa. E o que mais me cativou na comunidade palotina foi lavar a louça. Os meninos lavando a louça ali, brincando, sorrindo. E aquilo ali, eu senti, não, o meu lugar é aqui. Não conheci outras comunidades, e ali comecei esse processo do seminário, mais ou menos uns 5 anos depois, né, desse início, podemos dizer assim.